Amém. Meninas, eu vou, falar com o meu coração, então, de uma maneira bastante informal, compartilhar aquilo que Deus tem trazido, à minha vida, que tem sido uma bênção e que eu senti de compartilhar com vocês. Então, vou falar com o meu coração, espero que vocês recebam com o coração aberto, E eu quero, quem puder abrir a sua Bíblia, o nosso texto encontra-se em Salmo, o Salmo 1. Primeiro Salmo, que fala sobre o indivíduo bem-aventurado. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Feche os seus olhos. Pai, ó Deus, muitíssimo obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por trazer cada vida que se dispôs a estar aqui, ó Deus, e que o Senhor possa, Tu que és o Deus Criador de todas as coisas e Criador de todas nós, fazer com que essa palavra seja inspirada e venha produzir o fruto, Pai, aquilo que lhe apraz. Ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu vou pedir licença para fazer uma modificação aqui na palavra, e vou trazer para o feminino. Eu sei que tem vários meninos, vários rapazes aqui, muitíssimo obrigada, pelo apoio, pelo cuidado, por estarem aqui, mas eu vou traduzir para o feminino esse texto. E vou dizer assim: bem-aventurada a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dela está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Essa mulher, ela é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Amém? Nós vivemos, como a Marcela falou, um ano diferente, um ano que nós tivemos tantas mudanças nas nossas vidas, nosso estilo de viver passou a ser diferente, muitas pessoas viram seus empregos evaporarem, suas finanças serem gravemente comprometidas, muitas inseguranças nos abateram, sobrevieram sobre todos. E foi algo que foi mundial, não foi aqui em Vilhena, não foi determinado a um povo, a uma nação ou uma cidade, mas antes foi mundial. E ninguém sabia, como se portar no início, inclusive nosso direito de ir e vir foi comprometido, o nosso contato com as pessoas foi comprometido, nós tivemos que nos obrigar a agir diferentes, a sermos diferentes, a pensarmos diferentes, Saímos de uma zona de conforto que nós estávamos acostumados, e tudo isso nos faz, com certeza, refletirmos muito. E chegarmos aqui, no final de 2020, é uma honra. Muitos tiveram perdas irreparáveis, como pessoas que se foram, através dessa doença ou por outras coisas. Mas nós estamos aqui, obrigado, nós estamos aqui, reunidas, olha que coisa mais linda, eu estava ali pensando, mesmo sem poder abraçar, mas nós estamos juntos, que coisa mais preciosa, Então, realmente, estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, reunidas, é algo para mim, assim, de grande, grande valor. E esse tempo tão diferente, que mudou as nossas certezas de vermos e de vivermos e de convivermos, ele nos fez com que a gente tivesse muitos insights diferentes. E eu, há alguns meses, já venho orando. Quando eu faço minhas orações, eu gosto muito de ler a palavra. E às vezes eu fico um pouco empacada numa palavra, e eu gosto de orar aquela palavra. E eu hoje me encontro há alguns meses, fazendo essa oração. O versículo central que a gente vai estar falando é o versículo 3, que faz essa comparação das nossas vidas como uma árvore.
E eu fiquei assim, intrigada, né? A Bíblia fala tanto de árvore, a Bíblia fala muitos versículos. E eu tive a curiosidade de pesquisar e descobri que na Bíblia tem 146 passagens que falam sobre árvore. E eu falei, meu Deus, por que o Senhor usou uma árvore? O próprio Deus usou uma árvore para nos comparar. E assim, já faz realmente, eu estou falando de mais de 6 meses que eu venho pensando muito sobre essa história de árvore. E as meninas lá em casa até sabem que quando eu vou orar, a gente acaba, eu começo a orar falando, me retratando como uma árvore. E daí dentro disso o Senhor dá a revelação daquilo que você, né, está vivendo. E eu comecei a ver e estudar isso, e quando a Marcela me convidou, eu não tive dúvida alguma que eu deveria falar sobre a árvore para vocês. O que essa árvore, por que será que Deus quis, né, trazer essa alusão, essa comparação da árvore com as nossas vidas? Quais seriam os benefícios, né, de uma árvore para a vida do ser humano? E eu vi que o salmista, ele foi muito claro, né, em dar algumas características. E olha que coisa mais interessante aqui. Ele fala que é uma árvore plantada. Essa árvore, ela não nasceu ao acaso. Ela não germinou, não brotou do nada de um acidente, da fusão de uma outra árvore com uma semente, que um pássaro derrubou. Ela foi plantada. E o primeiro aspecto que eu quero deixar claro aqui, né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que eu fui plantada. Que você foi plantada. Você não é fruto de um acidente. Você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um descuido. Você foi plantada. Originalmente pelo Criador. E foi plantada onde? Foi plantada junto a correntes de água. Gente, se tem uma coisa que é vital para a vida, é água. Se não tiver água, não tem vida. E olha que interessante, Deus usa essa comparação, né? Nós somos plantadas pelo Criador junto às correntes de água, que exemplifica o próprio Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, né, não era citado o Espírito Santo, mas era retratado através de água. Em Jeremias fala sobre isso, né? Aqui, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore, olha só, plantada. Jeremias 17, 7 e 8. Será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Eu achei isso assim, nesses dois textos tão idênticos, né? Escritos em épocas diferentes por pessoas diferentes, inspirados de maneira diferente, segundo o contexto que cada um viveu, e isso tão precioso, e o Senhor vai falando no meu coração, né, que eu fui plantada com um propósito, que eu fui plantada num local específico, junto às águas, e aí, além disso, junto a esses ribeiros, né, que compara-se ao próprio Cristo, ao rio, né, que é o amor de Deus inesgotável sobre as nossas vidas, é quem nos supre, é quem nos gera vida, é quem nos sustenta. Nós damos fruto. De qualquer jeito, não. Nós damos fruto na estação certa, na estação apropriada. Isso é muito interessante, porque nós mulheres somos complexas, né? O nosso biológico, Deus fez de uma maneira muito complexa, e nós temos, sim, muitas particularidades incríveis por sermos exatamente assim, complexas. Nenhum dia do mês nós estamos iguais, hormonalmente, né? Cada dia do mês de uma mulher, nós temos uma composição hormonal que influencia todo o nosso biológico. E isso não é ruim. Às vezes, sim, mas nós temos que entender isso como uma bênção, que Deus nos fez assim. E, muitas vezes, a gente tem uma tendência, né, a se lamuriar, a se lamentar,
a não ver os frutos que a gente acha que deveriam estar ali na nossa frente. Ou a gente quer dar um fruto numa estação que não é o momento, que não seriam frutos tão bons para o consumo, tão de qualidade excelente, e nós nos lamentamos, e nós nos lamuriamos, e nós pecamos, e nós deixamos de viver os planos de Deus por isso, e aí a coisa começa a ficar complicada. Isso é muito interessante na vida de uma pessoa, né, de uma mulher, identificar as estações que você está vivendo. O ano tem, né, as estações, verão, né, primavera, verão, outono e inverno. No Brasil, a gente não tem as estações tão bem definidas, ainda mais aqui no norte, né? Mas a gente tem essas estações. Dentro das nós, como mulheres, poderíamos resumidamente dizer que a nossa estação da primavera seria a nossa infância, adolescência, a nossa juventude mais tenra, né? O desabrochar das flores, a mulher está cada dia, a menina está desabrochando. Minha mãe usava um termo muito bonito, ela dizia assim, as meninas, cada dia que você olha, elas estão diferentes, parece um botão de rosa. Eu lendo isso aqui, eu lembrando da minha mãe. E é verdade. Quando a gente é jovenzinha, né, a gente tem aquele viço, aquele vigor cheio de sonhos, é tudo tão gostoso, né, descobertas. Seria a primavera. Aí depois vem a idade ali que, né, vamos dizer, seria a idade de começar uma família, de se casar, já seria um verão, né? A menina se torna uma mulher, o calor das emoções, madura, né? Seria o verão. Aí depois vem o outono, que seria aquela fase dos filhos adultos, saindo de casa, se casando ou indo para a faculdade, né? Entre outras situações que advêm. E o inverno seria, vamos dizer, uma idade mais avançada. Mas eu penso que dentro de cada estação, a gente vive subestações. Então, com certeza, uma adolescente pode estar passando um inverno dentro da primavera, que ela está vivendo da fase da primavera, né? Assim como uma pessoa idosa estará frutificando. A Bíblia retrata sobre isso. Então, dentro das nossas estações, nós temos várias fases, que seriam as nossas outras subestações dentro daquela fase que a gente está vivendo. E por sermos tão complexas, eu falo por mim, né? Então nós temos que ter sempre uma atenção especial ao momento que nós estamos vivendo, para que nós não fiquemos, às vezes, nos comparando, e por que com alguém dá certo, comigo não dá certo, por que alguém nessa idade já fez isso e eu ainda não fiz. Isso é natural do ser humano. Mas a mulher que teme ao Senhor, né, ela medita na lei do Senhor, ela tem a revelação para a vida dela. Muitas vezes, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece. Eu acordo super cedo, muito, muito cedo. Então, às vezes eu acordo naquele verão, né, naquela alegria e tal. De repente, 9 da manhã, está um inverno na minha vida, mas está um inverno brabo na minha vida, meu Deus! Termino o dia, já estou numa primavera, ou seja, tudo alterado. Por quê? Porque nós estamos suscetíveis, né? Às intercorrências do dia a dia, às situações que acontecem não planejadas, né? Poderíamos dizer que a pandemia foi um inverno na vida de todos nós. Talvez ainda esteja sendo, estamos saindo, né? Mas ainda inspira-se muito cuidado. E eu refletindo sobre isso, né? O Senhor foi trazendo essa palavra ao meu coração, que há frutos na estação apropriada. No inverno você produz fruto? Não. No inverno está tudo seco, os galhos estão secos, as folhas já se caíram, né? Mas depois vem um renovo, novas folhinhas começam, aparecem, flores aparecem, frutos aparecem, e o melhor de tudo é que a pessoa, ou a mulher que medita na lei do Senhor, que busca ter suas raízes junto ao ribeiro, como fala em Jeremias, né, e como fala aqui também, que as suas raízes buscam a fonte da vida, que é o ribeiro de águas. Ela é uma mulher que ela vai ter frutos que vão gerar sustento. Ela vai ter galhos que vão produzir sombra.
que vão aninhar os pássaros, que vão acolher aqueles que Deus te deu. Quando eu começo a pensar nisso, o Espírito Santo me toma de uma maneira muito preciosa, assim, porque é algo muito interessante, essa comparação, dentro da complexidade de uma mulher. Por isso o tema, né, quando a Marcela me falou, Luciane, qual seria um tema? Eu falei, as estações, né, viver com contentamento as estações da vida de uma mulher. Porque se nós nos atentarmos, dentro desse mesmo dia, que começa de um jeito, vai passando por outras estações, termina de um outro jeito, Deus nos supriu, tem sempre um refrigério. Se nós estamos aqui hoje é porque nós temos tido lutas e temos tido um momento de refrigério. Não é assim? Vem sempre um ventinho manso, vem sempre uma comidinha na hora certa. Mesmo que nós estejamos doentes, que nós não temos condições de suportar grandes alimentos, vem uma sopinha, vem um caldinho, vem um chazinho, e vai nos dando força para que nós possamos suportar coisas maiores que o Senhor quer nos dar. Então, continuando aqui, os frutos, eles vêm nas estações apropriadas. E esse fruto diz que dá o seu fruto, né, no devido tempo. E esse fruto não cai. Não é como acontece às vezes de uma árvore, de uma árvore frutífera encher de frutinha e de repente cai tudo. Já aconteceu? Vocês já viram isso? Eu já vi isso. Eu tinha uma casa que uma vez tinha um pé de limão que eu plantei e esse limoeiro, a primeira vez, ele encheu de flores, não carregou nada. Depois ele encheu de flores, encheu de limãozinho, eu fiquei numa alegria, caíram tudo. Veio uma chuva, derrubou tudo. Que tristeza. E depois o limão deu fruto. E depois ele ficou doente e morreu. E isso, para a minha vida, é muito, muito precioso. Saber que se hoje, quantas vezes eu já falei, Senhor, não estou frutificando, não estou dando fruto. Aquela não era a estação para eu dar fruto. E de repente, você pensa que você ainda não está frutificando, e você começa a ver as coisas acontecerem de um dia para o outro, e Deus é tão maravilhoso, Deus é tão incrível, Deus é tão sensacional, que não tem uma palavra para definir, mas, né, as minhas palavras, no meu vocabulário, eu sempre falo para Deus, Senhor, Tu és incrível, porque o Senhor me surpreende todos os dias. De onde você menos pensa que vai vir algo, vem. Quando você menos pensa que vai acontecer, acontece. Mas nós temos que identificar a estação que nós estamos vivendo e ter a convicção de que você foi plantada pelo Senhor. Se alguém aqui ainda tem dúvida, a palavra de Deus diz que essa pessoa ela é como uma árvore plantada junto às águas, e a água representa o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, representa Jesus Cristo, né? Diz que as suas folhas não caem, olha que coisa mais linda, né? Mesmo havendo seca e calor, além de não caírem, elas também não murcham, olha que coisa mais linda. E tudo quanto fizer prosperará, né? Esta é uma afirmação literal, que diz aqui, né? Que tudo quanto ela fizer prosperará. Essa afirmação, ela diz quanto ao efeito de uma vida natural de integridade com Deus. Ou seja, há prosperidade em todos os seus atos, porém mediante um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que busca o Senhor e a sua palavra. Um estilo de vida que não é baseado num sucesso terreno, né? Em coisas humanas, em pensamentos, em minhas próprias convicções, porque isso tudo não é nada se eu não estiver com o meu coração enraizado naquilo que Deus tem para a minha vida. Todo sucesso terreno, a gente já sabe disso, mas tudo isso, ele não passa de ilusão se nós não tivermos o Senhor. Porém, se você tiver o Senhor, o sucesso, né, essa prosperidade, o sucesso que eu digo, é você viver uma vida de paz, é você viver uma vida tranquila, você viver uma vida que você vive do seu sustento, isso é sucesso. Tudo o que você fizer prosperará, é uma afirmação muito forte, mediante aquilo que nós buscamos como nutrientes para as nossas vidas.
E de onde vem o nutriente? Do rio da vida. O solo, ele é extremamente importante, mas sem água nada se produz. Não vinga, é seco, é difícil, é esquisito, né? Eu fiz uma viagem, tive a oportunidade de ir para uma parte do que é considerado Terra Santa, né? Então a gente viu muito deserto, muita pedra sobre pedra, muita areia, muita tempestade de areia, e é tão duro o deserto. Andar na areia fofa é tão ruim. A gente foi como passeio, né, por pouco tempo, mas é tão difícil a sequidão. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nessa viagem, que eu quero compartilhar aqui, eu acho que para algumas pessoas até falei, é que aonde houve a presença de Deus, que a Bíblia relata, onde houve a manifestação de Deus, até hoje tem vida. Gente, eu me arrepio quando lembro disso. Algumas pessoas me perguntaram quando eu voltei dessa viagem, foi ano passado, mais ou menos nessa época, o que é que você mais gostou? Tudo. Mas o que me marcou foi uma experiência incrível, quando o Espírito Santo falou, aonde houve a manifestação de Deus, até hoje tem vida. Então, quando Deus se manifestar nas nossas vidas, Ele gera vida. Ele gera vida. Por isso eu entendo, através, né, desses meses que eu venho estudando a palavra e refletindo sobre isso, uma coisa puxando a outra, que uma árvore, né, Deus usou uma árvore, né, para comparar como como a nossa vida. É muito profundo isso, né? Então, no tempo da abundância, nós não temos que nos contentarmos com raízes superficiais. Nós não podemos, né, deixar de buscar os nutrientes que estão mais profundo, que vão trazer alimentos que vão nos sustentar, para que nós possamos viver isso que o Senhor fala, que o salmista, que Jeremias, entre outros, né, falam. E quais seriam esses frutos, né? Alguém pode dizer assim, quais seriam os frutos, né? Essa árvore dá fruto, que fruto que eu posso dar? Qual que é o propósito que Deus me plantou? As pessoas, elas têm muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Qual seria realmente o meu propósito? Por que Deus me plantou? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Gente, é tão simples, que a gente confunde, que a gente complica. Deus nos plantou para darmos frutos. Os frutos que a palavra de Deus traz, quais são? Gálatas 5:22, né? Que diz: paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, gozo, amor, benevolência. Contra essas coisas não há lei. Esses são os principais frutos que o Senhor nos chamou. Se a gente está produzindo isso, você já está frutificando. É que nós queremos coisas palpáveis, nós queremos ser reconhecidas, nós queremos ser, né, valorizadas, consideradas. E nem sempre os frutos são assim. Importemo-nos com o que o Senhor pensa a nosso respeito. Se você faz, não tem o reconhecimento, com certeza Deus está vendo. E isso que importa, quem tem que ver tudo está vendo. É isso que importa. E eu tenho aprendido, sabe, irmãs, que apesar da Bíblia dizer aqui, né, que a árvore, as suas folhas não murcham, né? Eu costumo dizer para o Senhor, Senhor, mesmo que minhas folhas caiam, né, que elas venham adubar a terra, ó Deus, que os meus galhos, que sejam os meus braços, os meus ombros, né, amparem aqueles que precisam, que eu venha trazer conforto para as pessoas que precisam, porque é para isso que a gente está frutificando aqui. Às vezes a gente quer um fruto muito material, né, ou muito grandioso, mas uma palavra é um fruto, uma ação, né, uma oração, um apoio, um conselho. E eu vejo que nesse tempo, né, tão diferente aí que a gente está vivendo, eu falo que Deus nos ensinou tanto, através desse momento, né? Eu vejo o quanto Deus tem sido assim misericordioso, generoso, e nós não temos que ir com efeito manada que diz, o pior ano das nossas vidas, né? Eu ouço de vez em quando, com bastante frequência, na verdade. O pior ano das nossas vidas, graças a Deus está terminando o pior ano das nossas vidas. Eu me recuso a concordar.
porque esse foi um ano de muito aprendizado. Identificar as estações que nós vivemos e ser contentes com aquilo que nós estamos vivendo, com o aprendizado que aquilo está trazendo para as nossas vidas, é muito especial. Acordar todos os dias de manhã e ter os desafios que a gente tem, é muito especial. Ser contente, abrir as nossas bocas e profetizar uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, nosso trabalho, ou qualquer coisa que seja, né? Outro dia eu li um estudo que dizia que olha que coisa mais interessante, eu não sabia disso. Os 6 primeiros minutos do dia são determinantes para a qualidade do seu dia. Que se nós acordarmos de manhã e ficarmos pensando em coisas boas, nós já conseguimos estabelecer uma maneira, um estilo de vida para aquele dia, do jeito que você vai viver a sua vida. O estudo falava um pouco complexo, não tem nada a ver com força de pensamento, nada disso. Inclusive, tem um livro bem interessante, chamado Milagre da Manhã, que fala bastante, algumas coisas assim, mas não foi nele que eu li. E o contrário, se você acordar e nos primeiros minutos, se ficar alimentando sua mente, né, com coisas supérfluas ou ruins, né, vamos dizer, fica abrindo um vídeo de WhatsApp que não tem muito fundamento, aquilo é determinante para a qualidade do seu dia. Eu achei isso muito interessante. Esse estudo falava sobre a alegria. E dentro desse tema, a alegria, ele trazia essa comparação. E eu achei isso muito curioso. Inclusive, foi no aplicativo da Bíblia Online que eu tenho. Então, isso serve como reflexão, para nós meditarmos, acordarmos de manhã e falarmos: Senhor, eu sou plantada pelo Senhor, eu tenho um ribeiro de água junto a mim. Minhas raízes, Senhor, eu quero que elas sejam bem sólidas, bem profundas, porque eu quero estar firme no tempo da sequidão, no inverno, eu quero estar firme no verão, eu quero estar firme na primavera, eu quero estar firme no outono, identificando aquilo que você está vivendo e que isso é passageiro, e que tudo que a gente vive é passageiro. Vocês já perceberam que por mais que você esteja atravessando uma luta gigante, ela vai ter fim? Ela tem fim. Depois vem outra luta, mas ela também tem fim, porque Deus é um Deus que Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, ou não? Não acontece isso? Comigo acontece. Quando eu estou num momento difícil, e eu tenho aprendido uma coisa, que não são as circunstâncias que me deixam ansiosa, ou que me deixam triste, ou que me deixam confusa, sou eu mesma quem faço isso comigo. Sim, eu tenho observado isso, que o conflito, que a confusão, que os temores, que as ansiedades, elas estão aqui dentro. Aqui fora, o que está acontecendo, a maneira como eu vou reagir a tudo isso que é determinante para a minha vida. Então, nós, por sermos tão complexas, por sermos tão dinâmicas, a nossa composição biológica, nós temos que entender isso, e através disso mudarmos a nossa maneira de pensar em alguns momentos, nos atentarmos para algumas situações que a gente pode estar impedindo o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos tendo uma visão incorreta, nos tornando muito vítimas, julgadoras, críticas excessivamente, conosco mesmos, né? Nos autoflagelando. Mas Deus te fez como uma árvore. O próprio Senhor criou a sementinha, o próprio Senhor, o próprio Criador da sementinha te plantou com um propósito, num local definido, num local determinado por Ele, junto ao rio da vida. E isso é uma fonte inesgotável de suprimento, inesgotável. O rio da vida é uma fonte inesgotável. Então, por que nós ficamos tão ansiosas com o amanhã? Por que nós ficamos tão preocupadas em fazer ou deixar de fazer, ou se eu fiz, se eu não fiz? Se é uma fonte inesgotável, nós temos que fazer o que nos cabe, o restante está com o Senhor, está nas melhores mãos do mundo, entregarmos aquilo que nós não conseguimos, que como mãe, eu sou mãe, né? Como pais, como mães, muitas vezes os nossos filhos não conseguem fazer tal coisas. A gente até manda eles fazer, ainda quando são pequenininhos, né? Eles não têm, às vezes,
como chama, a coordenação motora ou a capacidade física para aquilo. E nós não vamos lá e não fazemos por eles? Assim é o Senhor por nós. Quando estamos muito ansiosas, temerosas, Senhor, me ajuda a fazer o que eu posso, que eu consiga fazer o que eu posso. O que eu não posso, faz por mim. Eu faço essa oração direto, quase todos os dias. Isso me traz uma calma, uma paz, uma paciência, né? Me traz aquele refrigério. Depois vem o inverno de novo, no mesmo dia, e a gente tem que fazer a oração mais uma vez, mais 2, mais 10. Mas assim, é o dia a dia de todos nós. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por força e por violência. E eu acho isso forte, pesado. Mas o que é que você tem como ganho na sua vida, que não é por esforço? Todas as boas coisas custam, e geralmente custam alto. Todas as coisas boas, realmente boas, elas têm um preço a ser pago. E eu vejo que o reino de Deus, que começa aqui na terra, nós já estamos vivendo o reino de Deus na terra. Esse reino de Deus, ele é tomado por esforço, por força, por violência. Ou seja, tem dias que a gente não tem força, mas violentamente eu decido que hoje, corajosamente, eu decido que hoje eu vou enfrentar. E não vou me acovardar. Tem dias que é bom a gente ficar quietinha, porque tem dias mesmo do mês que é melhor a gente ficar enclausurado em casa. Às vezes não dá, porque a gente está frágil, a gente está muito, né, à flor da pele. Mas nós temos que fazer a nossa parte, identificando o momento que você vive, né, a estação, o momento que você está vivendo. Qual é o momento? Cada uma aqui sabe. Cada uma sabe o que vive. Só você sabe o que você enfrenta. Às vezes a gente quer a vida da outra pessoa, a gente não tem ideia do que aquela pessoa passa, o que ela faz, né? O que ela vive. Então, isso Deus tem falado ao meu coração nesse período, e o quanto o Senhor tem sido favorável, o quanto o Senhor tem sido generoso, o quanto o Senhor tem sido um Pai amoroso, um Pai que corrige, que exorta com amor. E é tão bom aprender do Pai. É tão bom aprender. E essa passagem, né, esse tema, ele tem realmente falado comigo nesses últimos meses, que nós vivemos uma vida sazonal, de momentos em momentos, né, de lutas em lutas, de alegrias em alegrias, mas Deus é um Deus. Se nós não nos atentarmos que o Senhor, Ele tem suprido tanto as nossas vidas, em todos os sentidos, né, físico, emocional e espiritual. Identificarmos também o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual nas nossas vidas. Porque nós somos uma trilogia, né? Eu sempre falo que o ser humano é corpo, alma e espírito. A despeito, né, a comparação da trindade. Né, Jesus veio em forma de homem, exemplificando, testificando o corpo. Né, o espírito seriam as nossas emoções, o Espírito Santo, as nossas emoções. E Deus, né, que é o Pai, que é realmente o Espírito. E eu entendo isso, que nós temos mesmo às vezes que ver, não, eu estou vivendo um problema físico, e não fazer isso como desmerecendo tudo, estou doente em todos os sentidos, eu estou muito mal, sabe? Eu acho que a nossa boca, o ato de lamentar, e para a mulher isso é muito, muito, muito fácil, nós nos lamentarmos. É uma doença gravíssima, gravíssima, que tem matado muitas vidas. Então, aprender a valorizar, a ser contente com o que Deus tem te dado, o momento que você tem vivido, as alegrias que você tem colhido, e mesmo em meio às lutas, ou seja, aos esforços da vida, né? Identificar isso e viver uma vida com contentamento. O ano está terminando, de certa forma não muda-se nada, é só um dia após o outro, mas, por outro lado, é um momento que divide, né, um ano do outro, então a gente acaba fazendo planos para o próximo ano, a gente começa a ficar mais reflexiva e traçar metas, e para o ano que vem eu vou fazer tal coisa, e é sempre aquele, né, o começo de um novo ciclo, uma nova oportunidade. E eu decidi que eu quero ser uma árvore, né, ter essa consciência, e tenho pedido para o Senhor, todos os dias, Senhor,
testifica na minha mente que eu não me esqueça da tua onipotência, onisciência e onipresença. Porque isso é tudo. Para mim é tudo. Se eu não me esquecer disso, isso para mim faz toda a diferença. A partir do momento que eu começo a ficar muito comigo, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, eu vejo que eu vou murchando. Minhas folhinhas vão ficando murchas, eu vou ficando fraca. Por quê? Porque é superficial. Agora, suas ideias inspiradas pelo Senhor fazem toda a diferença na sua vida. A força criadora, nos inspirando, nos direcionando, faz toda a diferença para as nossas vidas. E isso que eu queria deixar para vocês. Eu decidi viver como uma árvore plantada pelo próprio Criador. E você? Você tem essa consciência de que você é essa árvore preciosa, uma árvore frondosa, uma árvore linda, 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 que tem folhas lindas, que os seus frutos nas estações certas são frutos muito bons. Alimentam, saciam, matam a fome das pessoas. Não menospreze a qualidade dos seus frutos. Não pense você que eles são fracos, que são menos. Eles são aqueles apropriados para você. É o seu melhor. Que quando o inverno vier, que as suas folhas caírem, né, através do outono que passou, que as folhas vão adubar a terra, para que novas árvores sejam plantadas. Os seus galhos vão alinhar, abrigar vidas, vai aconselhar, vai gerar amor, vai suprir. Que a sua sombra vai trazer refrigério. Refrigério para que as pessoas possam estar com prazer na sua presença. E que de novo e de novo esse ciclo vai acontecendo e um novo legado você vai deixar para a sua futura geração, porque todos nós vamos deixar um legado. Qual é o legado que você decidiu deixar? O que as pessoas vão falar quando você não estiver mais aqui? Porque um dia todos nós partiremos. Então, minhas irmãs em Cristo Jesus, né? Se foi o próprio Criador que te plantou junto a Ele, ao rio da vida, né? Por que você duvida daquilo que Deus tem para você? O seu propósito, né? Que Deus te fez assim, tão única como o nome, né, da nossa rede de mulheres únicas, únicas. Deus nos fez únicas, não tem duas sementinhas iguais, não tem. Mesmo quem for gêmeo não tem. É única, é especial. Isso é uma graça maravilhosa. E nós precisamos lembrar disso, sim, todos os dias. Configurar um lembrete. Eu tenho uns lembretes no meu celular. Acorda? Já falando lá algumas coisas para eu não me esquecer. E é isso que eu quero deixar para vocês. Que você possa refletir sobre isso. Que você possa colocar isso diante do Senhor. Se alguma dúvida da especialidade que você é para Deus, que o Senhor possa testificar no seu coração. E que essa palavra, quando você lê, ela te faça lembrar que você não é um acidente. Que você é muito grandiosa. Amém? Eu agradeço por estar aqui nessa noite, em nome de Jesus.